Olá, turmas 1005 e 1006. Vamos para mais uma atividade do nosso ensino remoto. A atividade de hoje é sobre a impessoalidade nos textos. Já vimos em aulas anteriores alguma noção a respeito de um texto, o texto subjetivo e o texto objetivo. A postura e o enfoque subjetivo de um texto é quando a atenção está voltada para o eu, para o sujeito. É subjetivo porque a atenção é voltada para o sujeito e, portanto, vale a opinião de quem está escrevendo, porque ele está escrevendo de forma pessoal. É o que ele pensa a respeito de um determinado assunto. Em contrapartida, quando o texto tem como base o objetivismo, então a atenção já está voltada para fora do sujeito, ou seja, está direcionada para o objeto, para o tema, para o assunto tratado. Bom, um texto objetivo, ele vai trabalhar essa impessoalidade, que seria um distanciamento da ótica de quem está escrevendo, do autor, em relação ao tema, ao assunto tratado. Ele tem que manter esse distanciamento daquilo que ele está abordando como tema do seu texto. Ao contrário de um texto subjetivo, que aí esse assunto está sendo filtrado pela sua visão interior, pela sua visão pessoal do assunto. Então, a impessoalidade dos textos seria quando o autor trabalha com a objetividade, deixando de lado, abrindo mão de qualquer tipo de subjetivismo. Ora, para que isso aconteça, ele não vai poder usar expressões do tipo eu acho, eu penso, eu acredito. Reparem que eu estou usando verbos de primeira pessoa. Ora, já estudamos as pessoas do discurso, que são três: primeira pessoa, segunda e terceira do singular, e primeira, segunda e terceira pessoas do plural. Essas são as pessoas do discurso. A primeira pessoa é quem fala dentro de um discurso, dentro de uma conversa. Nós temos quem fala, que seriam o eu e o nós. A segunda pessoa do discurso é com quem se fala. E aí teríamos o tu e o vós. E a terceira pessoa do discurso é de quem se fala. E aí seriam ele ou ela, eles ou elas. Então esse seria o quadro das pessoas do discurso. E se o texto ele é impessoal, então teremos que abandonar a primeira pessoa do discurso em favor do uso da terceira pessoa do discurso. Porque a primeira pessoa, ou quem fala, o eu e o nós, ele representa a subjetividade. E o texto subjetivo
ele filtra o assunto, o tema, a partir dessa visão pessoal. E não é isso que o texto objetivo propõe. Ora, trabalhando com impessoalidade, com distanciamento e com objetividade, no sentido de a visão está voltada para o objeto, assim a gente consegue fazer com que o texto ele tenha maior credibilidade. E credibilidade no sentido de abandonarmos o que nós pensamos a respeito, que seria uma opinião, em favor dos fatos em si, que é o que é mais importante nesse caso. Então você adquire maior credibilidade porque você se atém especificamente aos fatos em si e não ao que você pensa sobre esses fatos, ao que você pensa a respeito desses fatos, a sua opinião pessoal. Ok? Muito bem. Então, para entrarmos nas atividades de hoje, nós temos um texto, o texto 1, que é um texto que fala sobre a educação na década de 60. É um texto do Eduardo Roberto da Silva. Muito bem. E aí nós teremos algumas observações sobre a forma como o autor trata do tema, né? Com essa forma distanciada, impessoal. Então, no texto do Eduardo Roberto da Silva, há uma série de mecanismos linguísticos em sua estrutura que torna a sua linguagem impessoal, né? Com distanciamento. Aí vem aqui, primeiro, nessa época a escola passou por grandes transformações, novos métodos de ensino foram implantados. Segundo, conceitos como consciência crítica e social, criatividade e respeito a valores comunitários tornaram-se vivos na prática da escola. Terceiro, optou-se também pela não utilização do uniforme. Quarto, regras e normas são elaboradas e devem refletir a necessidade do grupo, ou seja, estar a serviço desse mesmo grupo. Bom, levando em consideração esses trechos, vem a primeira questão pedindo para transcrever, né, retirar do texto, os verbos dos trechos acima, né, e escrever em qual pessoa eles se encontram. Nós acabamos de recapitular as pessoas do discurso, primeira, segunda e terceira, primeira eu, nós, segunda tu, vós, terceira ele, ela, eles ou elas. E vimos que a primeira pessoa é quem fala, a segunda com quem se fala e a terceira de quem se fala. Então vamos transcrever, né? Retirar esses 4 trechos, os verbos, e vamos indicar a qual pessoa do discurso esses verbos estão flexionados. Estão flexionados em primeira ou terceira? Ok? Isso é que é para ser feito na primeira questão. A segunda questão pede para adaptar as frases abaixo, tornando-as impessoais. São frases, itens A, B, C, D e E. 5 frases. E
elas estão sendo usadas de forma subjetiva, em primeira pessoa, e vocês vão passar para terceira pessoa. E com isso vocês vão estar tornando essas frases impessoais. A mudança da primeira pessoa para a terceira torna o texto com esse caráter de impessoalidade. Então, vamos tentar fazer aqui a primeira para servir como um exemplo para as demais. Então, que é o item A. Na minha opinião, a prática do trote constitui mais uma vertente de banalização a que estamos submetidos em nossa sociedade. Então vamos primeiramente tentar localizar traços de pessoalidade, de opinião. Ó, a gente já começa com essa expressão, na minha opinião. Então isso aqui já tem que ser descartado. Porque aqui nós vamos aos fatos em si, e não o que nós pensamos a respeito desse fato, nossa opinião. Então, na minha, já temos aí um pronome pessoal, minha. Então, isso já vai ser descartado da frase. Então, aí continuaria: a prática do trote constitui mais uma vertente da banalização. Aí vem, aqui estamos. Então, o verbo estar aí, flexionado na primeira pessoa, tá? Primeira do plural, primeira pessoa. Teria do singular, que seria estou, e a primeira do plural, estamos. É traço de pessoalidade, de opinião. Então, aqui estamos submetidos em nossa sociedade, nós vamos ter que mudar para a que o indivíduo está submetido nessa sociedade. Então, a gente já põe o indivíduo de maneira que nós tentamos sair e tentamos estar excluídos dessa opinião. Passa a ser o indivíduo, ele. Então, não somos mais nós estamos, é o indivíduo, é ele, não nós. Então, ficaria a prática do trote constitui uma vertente da banalização a que o indivíduo está submetido nessa sociedade. Dessa maneira, nós tiramos a flexão do verbo de primeira pessoa, primeira do plural, para a terceira pessoa do singular. Aqui o indivíduo está. Então, o estamos, primeira do plural, mudou para está, terceira do singular. E aí vocês vão fazer isso nos itens B, C, D e E. Ó, nós temos aqui o item B, já começa com acho inaceitável. Já temos logo de cara o verbo achar flexionado na primeira pessoa. É o eu acho. Então, acho inaceitável, isso aí também tem que cair fora. Ok, turmas 1005 e 1006, por hoje é só. Espero que todos estejam bem e fico ao inteiro dispor para que vocês possam tirar qualquer tipo de dúvida sobre a atividade de hoje. Tá? Até quarta, se Deus quiser, e cuidem-se bem.